Sejam bem-vindos ao canal Hora da Escuridão. As histórias que você está prestes a escutar servem para nos lembrar que a vida é muito frágil. Algumas pessoas acabam vítimas de um grande azar e acabam no lugar errado, na hora errada. Esse conteúdo pode ser perturbador para algumas pessoas. Antes mesmo do sol nascer, em 11 de outubro de 2012, José Molena saiu de casa para ir trabalhar na cidade de Santa Fé, Califórnia. Ele trabalhava como mecânico numa empresa de enlatados chamada Bumblebee Foods. Naquela manhã, José estava fazendo sua rotina comum de trabalho, o que incluía a manutenção de uma grande máquina na fábrica. Ele passou pela grande entrada cilíndrica e adentrou a grande máquina, se dirigindo até a parte traseira, onde ele faria a manutenção. Enquanto ele estava trabalhando, de repente, grandes latas de atum começaram a rolar para dentro da máquina, prendendo José na parte de trás da máquina, onde ele estava fazendo a manutenção. José então gritou e tentou se comunicar com a pessoa que tinha rolado as latas para dentro da máquina. Mas por causa do barulho alto da fábrica, essa pessoa não conseguiu ouvir José gritando. Então, José ouviu o aterrorizante som da máquina se fechando. O que aconteceu é que seus colegas de trabalho achavam que José tinha ido ao banheiro e não perceberam que ele estava dentro da máquina. Achando que ninguém estava na máquina, eles colocaram várias latas de atum dentro da máquina para fazer uma esterilização. A máquina na qual José estava nada mais era do que uma panela de pressão gigante. Dentro da máquina, agora com as portas fechadas, José percebeu que seus colegas não faziam a menor ideia que ele estava lá dentro. Então, muito pior do que o som das portas se fechando, José ouviu o som aterrorizante do grande fogão industrial ligando para esterilizar as latas de atum que prendiam ele lá dentro. E, nas 2 horas seguintes, a temperatura do fogão chegou a 140 graus Celsius, cozinhando José vivo. Mais tarde, um dos gerentes da fábrica começou a questionar todo mundo sobre o paradeiro de José, e até mesmo chegou a usar um alto-falante para que toda a fábrica pudesse ouvir. Mas foi somente quando o forno foi aberto e as latas foram retiradas que eles conseguiram achar o corpo de José. Depois desse acidente horrível, a empresa Bumblebee Foods teve que pagar 6 milhões de dólares devido a várias violações de segurança que foram cometidas naquele dia. Além da multa paga pela empresa, 2 gerentes da fábrica foram multados em 30 mil dólares por não seguirem à risca procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o acidente. Em 30 de janeiro de 2016, uma mulher chinesa chamada Wu entrou no elevador do seu prédio na cidade de Xi'an. Ela apertou o botão para o 15º andar. Entre o 11º e o 12º andar, o elevador teve uma falha mecânica e parou completamente. 2 técnicos de uma empresa de manutenção foram chamados para investigar o elevador. Eles investigaram a falha mecânica e chegaram à conclusão de que eles precisariam de uma peça específica para consertar o elevador. Então eles bateram na porta e gritaram para ver se havia alguém no elevador, mas não escutaram nenhuma resposta lá de dentro. Então eles desligaram a energia. Esse foi um grande erro. Eles deveriam ter aberto a porta para verificar visualmente se havia alguém lá dentro antes de desligar a energia. O prédio onde a mulher morava tinha 2 elevadores, então os outros moradores do prédio simplesmente foram instruídos a usar o outro elevador, enquanto o elevador estragado era consertado. Dentro do elevador desligado, Wu ficou presa na completa escuridão, e ninguém estava indo resgatá-la. Os técnicos de manutenção só voltaram 1 mês depois para finalizar o conserto. E, quando eles abriram a porta, eles descobriram horrorizados
o corpo em decomposição de Wu. Dentro do elevador, eles acharam marcas de arranhados, sinalizando que Wu tinha desesperadamente arranhado as portas do elevador, tentando escapar, e as suas mãos estavam mutiladas de tanto que ela tinha arranhado as portas. Embora não seja claro quanto tempo ela sobreviveu lá dentro, é provável que ela tenha falecido de desidratação alguns dias depois da energia ter sido cortada. Wu morava sozinha e aparentemente tinha pouco contato com amigos e família, porque ninguém ligou para a polícia para relatar o seu desaparecimento durante o mês no qual ela ficou presa. Assassinato intencional foi descartado pela polícia, porém, os técnicos de manutenção que desligaram a energia do elevador de forma negligente foram acusados de homicídio involuntário. Wu tinha 43 anos de idade quando faleceu. O Parque de Yellowstone é um parque nos Estados Unidos que é famoso pela sua variedade de animais e também pelas suas fontes geotérmicas. Embaixo do parque há um sistema vulcânico chamado de Caldeira, que é o maior sistema vulcânico da América do Norte. Acredita-se que a câmara de magma que fica embaixo de Yellowstone é uma câmara única e enorme com 60 km de comprimento, 30 km de largura e até 11 km de profundidade. Cientistas acreditam que existe a possibilidade real dessa câmara de magma entrar em erupção, assim como já aconteceu pelo menos 3 vezes na história, o que destruiria a maior parte da América do Norte. Esse sistema vulcânico é o responsável pela maior parte da atividade geotérmica que acontece na superfície de Yellowstone e se manifesta na forma de geysers e fontes termais. Um dos geysers mais famosos do mundo se encontra em Yellowstone, chamado de Velho Fiel. Ele é um geyser famoso porque aproximadamente a cada 1 hora ele causa uma erupção que forma um enorme jato de água. As fontes termais do parque são aquecidas pela atividade geotérmica e as temperaturas dessas fontes de água termais variam muito. Algumas fontes termais são apenas piscinas naturais de água morna, já outras fontes são basicamente caldeirões de água fervendo. Desde 1870, 22 pessoas já morreram nas fontes termais. A maioria das mortes foram causadas por quedas acidentais ou por falta de atenção, exceto por uma morte, que aconteceu em 20 de julho de 1981. Nesse dia, David Allen, de 24 anos, estava dirigindo seu carro em Yellowstone, numa área termal conhecida como Fonte Pote de Tinta. Essa é uma área que possui fontes termais coloridas com cores vivas, como azul e verde, cujas temperaturas variam de quente até fervendo. David estava dirigindo com seu amigo Ronald Ratliff e com um cachorro de Ronald, chamado de Muzi. Por volta de 1h da tarde, eles estacionaram o carro numa área para visitantes e saíram para explorar as fontes termais coloridas. Enquanto eles estavam saindo, o cachorro Muzi conseguiu pular do carro e saiu correndo na direção de uma fonte termal e imediatamente pulou numa piscina conhecida como Piscina Celestine. O cachorro Muzi imediatamente começou a chorar de dor por causa da água, porque a Piscina Celestine na qual ele tinha pulado é conhecida por ter temperaturas logo abaixo do ponto de fervura. David e Ronald correram na direção da piscina fervente, chegaram até a borda e chamaram o cachorro, mas por causa do pânico, Muzi não estava nadando de volta. Foi então que David decidiu que ele não podia simplesmente ficar ali olhando o cachorro morrer. Então ele se preparou para pular na água e resgatar o cachorro. Alguns visitantes do parque viram que David estava prestes a pular e avisaram para ele não entrar na água devido à alta temperatura. Mas David estava determinado a salvar Muzi, então ele ignorou os avisos, deu alguns passos para trás e então mergulhou de cabeça na água fervendo. Ele nadou até Muzi na água fervendo, e quando ele chegou perto, ele agarrou o cachorro e começou a nadar de volta.
Mas no meio do caminho, Muzi escorregou dos seus braços e afundou debaixo da água. David acabou tendo que abandonar Muzi e nadou de volta sozinho. Quando David chegou na borda da piscina fervente, ele já estava tão fraco que ele mal conseguia sair sozinho, e seu amigo Ronald teve que puxar ele para fora. Nos poucos segundos que foram necessários para ajudar David, o próprio Ronald acabou sofrendo queimaduras de 2º grau enquanto puxava seu amigo para fora da piscina fervente. Alguns outros visitantes do parque vieram ajudar e carregaram David até a calçada. E foi então que eles começaram a perceber a gravidade do que tinha acontecido. David até chegou a dizer: "O que eu fiz foi muita burrice, não foi? O quão ferrado será que eu estou?" A água fervente tinha deixado David cego, com queimaduras de 3º grau em 100% do seu corpo. Alguns dos visitantes tentaram tirar os sapatos de David, mas ao fazer isso, grande parte da sua pele descolou do seu pé e saiu junto com os sapatos. Na realidade, sua pele estava descolando em quase todo o seu corpo. Eventualmente, David foi levado ao hospital, mas morreu na manhã seguinte devido às queimaduras. Infelizmente, o cachorro Muzi também não sobreviveu.